Oi pessoal, tudo bem? Bom, vamos continuando aí com o Conquistando o Enem 2022, a parte que a gente vai ver agora da continuidade na análise combinatória, tá? E é a parte de combinação simples, tá bom? Então, fica ligado aí até o final do vídeo que vai valer a pena e serve como revisão para os demais vestibulares, tá? Então vamos lá, vamos para a tela. Bom, gente, então vamos lá. Para que serve a combinação simples? Quando eu uso a combinação simples? Então, a combinação simples é mais uma ferramenta aí da análise combinatória, que a gente utiliza nas seguintes situações, tá? Quando o número de espacinhos, tá, for menor que o número de coisinhas que eu vou colocar nesses espacinhos, tá? E essas coisinhas, elas têm que ser coisinhas distintas. Não pode repetir nada, tá bom? E quando eu vou saber que eu tenho que usar a combinação simples? Bom, basicamente é quando a ordem não importa. E onde isso ocorre? Ocorre quando a gente forma grupos, quando a gente forma comissões, em casos de loteria, tá bom? Em loterias isso aparece bastante, tá? Em casos também de figuras geométricas. Então, quando a gente for formar figuras geométricas, tá? A gente for contar quantas figuras geométricas podem ser formadas, eu utilizo isso aí também. Em campeonato eu posso usar? Posso sim, mas quando tiver somente jogos de ida. Quando ele falar jogos de ida, que é uma partida só, aí eu posso usar a parte de combinação simples. Tá, beleza. E como funciona então a combinação simples? Então, a gente vai ter N termos, só que a nossa escolha vai ser de P termos. Então, o P determina a escolha. Então, a fórmula da combinação simples é essa aqui, CNP, que é n fatorial sobre p fatorial, n menos p fatorial. Então, é desse jeito que a gente calcula. Vamos fazer uma continha aqui só para ver como o cálculo é feito. Então, vamos supor que a gente vai fazer a combinação de 12 termos pegos de 7 a 7, tá bom? Então, eu faço 12 fatorial sobre 7 fatorial, 12 menos 7 fatorial. Aí, arrumando isso aqui, vai ficar 12 fatorial sobre 7 fatorial, 5 fatorial. E aí a gente vai simplificando sempre que for possível, tá bom? Nos exercícios, nos exemplos que a gente vê, a gente vai ver que vai dar para simplificar, tá? Então, vamos passar alguns casos aqui da combinação simples. Então, olha esse primeiro exemplo. Numa sala de aula temos 20 alunos. Quantas comissões podem ser formadas utilizando 5 alunos? Então, quando a gente vai formar uma comissão, por exemplo, não importa a ordem. Então, se a gente tiver lá o aluno A, B, C, D e E, então são 5 espaços, essa aqui é uma comissão possível. Se eu colocar o aluno B, A, D, C e E, é a mesma comissão, tá? Embora os alunos tenham trocado de lugar, a comissão é a mesma, tudo bem? Então, aqui é um caso que não importa a ordem. Então, a gente tem 20 alunos, mas eu tenho 5 espacinhos para colocar esses alunos. Então, eu vou calcular combinação de 20 tomados 5 a 5. Então, vai ficar 20 fatorial sobre 5 fatorial, 20 menos 5 fatorial. Então, vou abrir esse 20 fatorial. Então, vai ficar 20 vezes 19, vezes 18, vezes 17, vezes 16, vezes 15 fatorial. Tudo isso, o 5 fatorial eu vou abrir também. 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. O 15 fatorial eu não vou abrir, porque aí eu vou simplificar o de cima com o de baixo. Tá, dá para simplificar algumas coisas aqui? Dá sim, a gente vai fazer isso agora. Então, ó, embaixo, 5 vezes 4 não dá 20? 5 vezes 4 dá 20. Simplifica com o 20 de cima. Então, aqui vai dar 1 e aqui vai dar 1.
Aí, 3 vezes 2 dá 6. O 6 com o 18 dá para simplificar. Aqui vai dar 3. Então, em cima sobrou 1 vezes 19 vezes 3 vezes 17 vezes 16. Embaixo só sobrou 1 vezes 1 vezes 1, tá bom? Então, fazendo essa continha aí, vamos lá. 19 vezes 3 vezes 17 vezes 16. Então, dá 15.504 comissões distintas, comissões diferentes, tá bom? Então, esse aqui é um exemplo que pode aparecer, tá? Vamos para mais um exemplo aí. Numa festa de casamento existem 300 convidados. Sabendo que todos se cumprimentaram, quantos cumprimentos tiveram no total? Bom, quando uma pessoa vai cumprimentar a outra, ela cumprimenta de uma vez só. Então, a Maria cumprimenta o João cumprimenta a Maria. É um cumprimento só, a gente não conta isso 2 vezes. Então, aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Então, vamos lá. Como a gente vai calcular isso? Então, é uma combinação de 300 tomados 2 a 2. Por que 2 a 2? Um cumprimenta o outro, tá? Então, vai ficar 300 fatorial sobre 2 fatorial, 300 menos 2 fatorial. E isso vai ficar 300 vezes 299 vezes 298 fatorial. Tudo isso sobre 2 vezes 1, 298 fatorial. Então, o 298 fatorial com 298 fatorial a gente simplifica. E aqui, o 2 com o 300, aqui vai ficar 150. Então, 150 vezes 299, tá? Então, a combinação aí de 300, 2 a 2, fazendo essa continha, vai dar 44.850 cumprimentos no total, tá bom? Então, vamos ver agora como a gente usa isso na parte de formar figuras geométricas. Quantos triângulos é possível formar utilizando os pontos em destaque das retas R e S paralelas? Bom, vamos lá. A reta S tem 5 pontos, a reta S tem 4 pontos. Para formar triângulos, a gente precisa de 3 pontos distintos. E outra coisa, esses pontos não podem estar alinhados. Então, os pontos A, B e C, eu não posso formar um triângulo. Por quê? Porque eles estão na mesma reta. Então, para formar triângulos, eu vou escolher 2 pontos da reta R e 1 ponto da reta S. Aí eu consigo formar. Ou eu posso pegar 1 ponto de R e 2 pontos da reta S. Aí eu também consigo formar. E como que a gente calcula isso? Bom, se eu pegar ponto A e B, B e A, eu estou pegando exatamente a mesma coisa. Então, não importa a ordem. Então, para a primeira situação, como na reta R temos 5 pontos, eu vou pegar 2, fica uma combinação de 5, 2 a 2. E significa vezes. Da reta S, eu tenho 4 pontos, eu vou escolher 1. Então, fica uma combinação de 4, 1 a 1. Ou, vou fazer o contrário agora. Da reta R, eu vou pegar um ponto só, mas eu tenho 5. Então, é uma combinação de 5, 1 a 1. E da reta S, eu tenho 4 pontos e vou escolher 2. Então, é uma combinação de 4, 2 a 2. Ótimo. Então, vamos calcular aí cada um deles. Combinação de 5, 2 a 2, fica 5 fatorial, 2 fatorial, 5 menos 2 fatorial. E isso vai ficar 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, sobre 2 vezes 1, e aqui 3 fatorial. O 3 fatorial com 3 fatorial a gente simplifica, então 20 sobre 2, que dá 10. Então, o primeiro resultado aqui dá 10. Agora, combinação de 4, 1 a 1. Vai ficar 4 fatorial, 1 fatorial, 4 menos 1 fatorial. Então, 4
vezes 3 fatorial. 1 fatorial é 1 e aqui 3 fatorial. Simplificando esse com esse, o resultado vai dar 4. Então, aqui vai dar 4. Combinação de 5 1 a 1. 5 fatorial sobre 1 fatorial, 5 menos 1 fatorial. Isso fica 5 vezes 4 fatorial, 1 fatorial é 1. E aqui 4 fatorial. Simplificando, isso aqui dá 5. E combinação, finalmente, de 4, 2 a 2, vai ficar 4 fatorial sobre 2 fatorial, 4 menos 2 fatorial. Fazendo a continha disso aqui, vai ficar 4 vezes 3 vezes 2 fatorial, 2 vezes 1, 2 fatorial. Esse cancela com esse, simplifica, né? Então, 12 sobre 2, que dá 6. Então, vai ficar 6. E aí, 4 vezes 10 dá 40, mais 6 vezes 5 dá 30. Então, são 70 possibilidades diferentes, 70 triângulos diferentes que a gente pode obter, tá bom? Então, é um exercício que aparece bastante quando a gente tem que combinar uma parte de um e uma parte de outro, tá? Bom, gente, então essa aí é a aula de combinação simples. Aparece no Enem? Sim, aparece. Mas no Enem, muitas vezes, ele pede para não calcular, ele pede só para você deixar indicada a conta. Mas a gente tem que entender como faz essa conta. Então, lembrando, quando não importa a ordem, combinação simples, desde que o número de espacinhos que a gente está utilizando seja menor que o número de termos que a gente pode colocar lá. E esses termos são termos diferentes, tá bom? Espero que vocês tenham entendido e gostado. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal. Aproveita que na descrição do vídeo tem os links de material que pode ajudar vocês, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.